Livro narrado com preparação de Cristiane Batista para o objetivo de difundir o conhecimento. Inscreva-se, gratidão. Sigmund Freud. Considerações atuais sobre a guerra e a morte, 1915. Uma desilusão causada pela guerra. Apanhados no torvelinho desse tempo de guerra, informados de maneira unilateral, sem distanciamento das grandes mudanças que já ocorreram ou estão para ocorrer e sem noção do futuro que se configura, ficamos nós mesmos perdidos quanto ao significado das impressões que se abalam sobre nós e quanto ao valor dos julgamentos que formamos. Quer nos parecer que jamais um acontecimento destruiu tantos bens preciosos da humanidade, jamais confundiu tantas inteligências das mais lúcidas e degradou tão radicalmente o que era elevado. Até mesmo a ciência perdeu sua desapaixonada imparcialidade, profundamente exasperados, seus servidores buscam extrair-lhe armas, para dar contribuição à luta contra os inimigos. O antropólogo tem que declarar o adversário um ser inferior e degenerado, o psiquiatra tem que diagnosticar nele uma perturbação espiritual ou psíquica. Mas provavelmente sentimos o mal desse tempo com intensidade desmedida, não tendo o direito de compará-lo com aquele de tempos que não vivenciamos. O indivíduo que não se tornou um combatente e, portanto, uma partícula da enorme máquina da guerra, sente-se perplexo quanto à sua orientação e inibido em sua capacidade de realização. Penso que acolherá de bom grado qualquer pequena indicação que o ajude a situar-se pelo menos no seu próprio íntimo. Entre os fatores responsáveis pela miséria psíquica dos não combatentes, contra os quais é tão difícil eles lutarem, gostaria de destacar dois e de abordá-los aqui. Eles são, a desilusão provocada pela guerra e a diferente atitude ante a morte, a qual ela como todas as guerras nos obrigou. Quando falo de desilusão, cada um sabe de imediato o que isso significa. Não é preciso ser um entusiasta da compaixão, pode-se reconhecer a necessidade biológica e psicológica do sofrimento para a economia da vida humana e no entanto condenar a guerra nos seus meios e nos seus fins, ansiando pelo término de todas as guerras. Dissemos, é verdade, que as guerras não podem acabar enquanto os povos viverem em condições tão diferentes, enquanto divergirem de tal modo no valor que atribuem à vida individual, e enquanto os ódios que os dividem representarem forças psíquicas tão intensas. Estávamos então preparados para ver que ainda por longo tempo a humanidade estaria às voltas com guerras entre os povos primitivos e os civilizados, entre as raças que estão separadas pela cor da pele, e mesmo guerras contra ou em meio a nacionalidades europeias que pouco se desenvolveram ou que retrocederam culturalmente. Mas nós nos permitíamos outras esperanças. Esperávamos, das nações de raça branca que dominam o mundo, às quais coube a condução do gênero humano, sabidamente empenhadas no cultivo de interesses mundiais, e cujas criações incluem tanto os progressos técnicos no domínio da natureza como os valores culturais artísticos e científicos, desses povos esperávamos que soubessem resolver por outras vias as desinteligências e os conflitos de interesses. No interior de cada uma dessas nações haviam-se estabelecido elevadas normas morais para o indivíduo, segundo as quais ele devia conformar sua vida, se quisesse fazer parte da comunidade civilizada. Tais prescrições, frequentemente severas demais, exigiam muito dele, uma enorme restrição de si mesmo, uma larga renúncia da satisfação instintual. Sobretudo lhe era negado servir-se das extraordinárias vantagens proporcionadas pelo uso da mentira e da fraude, na competição com seus semelhantes. O Estado civilizado tinha essas regras morais como base de sua existência, intervindo seriamente quando se ousava atacá-las, e declarando a miúde ser impróprio até mesmo sujeitá-las ao exame da inteligência crítica.
Era de supor, então, que ele mesmo quisesse respeitá-las e não pensasse em empreender algo contra elas, pois desse modo estaria contrariando o fundamento de sua própria existência. Por fim se podia também perceber, é verdade, que no interior dessas nações civilizadas se achavam resíduos dispersos de alguns povos, que em geral não eram queridos, e portanto somente a contragosto, e nunca inteiramente, eram admitidos no trabalho comum de civilização, para o qual haviam demonstrado ser suficientemente aptas. Mas mesmo os grandes povos, podia-se pensar, haviam adquirido tamanha compreensão pelo que tinham em comum, e tanta tolerância por suas diferenças, que estrangeiro e inimigo não mais se fundiam numa única noção, como ainda ocorria na antiguidade clássica. Confiados nessa união dos povos civilizados, inúmeros indivíduos trocaram sua moradia na terra natal pela permanência no estrangeiro, ligando sua existência às relações de intercâmbio dos povos amigos. E aquele que não se achava, pelas necessidades da vida, limitado a um só lugar, podia compor para si, a partir de todas as vantagens e atrações dos países civilizados, uma pátria nova e maior, onde circulava insuspeito e desimpedido. Assim desfrutava do mar azul e do mar cinza, da beleza das montanhas de neve e dos prados verdes, da magia da floresta nórdica e do esplendor da vegetação meridional, da atmosfera das paisagens ligadas a grandes recordações históricas e do silêncio da natureza intocada. Essa nova pátria era para ele também um museu, repleto dos tesouros que os artistas da humanidade culta haviam criado e legado desde muitos séculos. Andando de uma sala a outra desse museu, podia verificar imparcialmente os diversos tipos de perfeição que a história, a miscigenação e as peculiaridades da Mãe Terra haviam produzido com seus novos compatriotas. Aqui se desenvolverá ao máximo a fria, inflexível energia, ali, a arte graciosa de embelezar a vida, acolá, o sentido da ordem e da lei, ou alguma outra das características que fizeram do homem o senhor da terra. Não nos esqueçamos também que todo cidadão civilizado do mundo havia criado para si um Parnaso e uma escola de Atenas especiais. Entre os grandes pensadores, poetas e artistas de todas as nações ele havia escolhido aqueles aos quais acreditava dever o melhor que obtivera em termos de fruição e compreensão da vida, e em sua veneração os havia posto junto aos antigos imortais e aos familiares mestres de sua própria língua. Nenhum desses grandes lhe era estrangeiro por se expressar em outra língua, nem o inigualável perscrutador das paixões humanas nem o adorador inebriado da beleza, ou o profeta veemente e ameaçador, ou o satírico sutil, e jamais ele se recriminou por haver desertado a própria nação e a língua-mãe que amava. A fruição da comunidade civilizada era ocasionalmente perturbada por vozes que advertiam que graças a antigas, tradicionais diferenças eram inevitáveis as guerras também entre os membros de tal comunidade. Não queríamos crer nisso, mas como imaginar uma guerra assim, caso ela viesse a ocorrer? Como uma oportunidade para mostrar o progresso no sentimento comunitário dos homens desde a época em que as anfictônias gregas proibiram que qualquer dos estados pertencentes à Liga fosse destruído, que suas oliveiras fossem abatidas e seu suprimento de água cortado. Como um prélio de cavaleiros, que se limitaria a estabelecer a superioridade de uma das partes, evitando ao máximo os sofrimentos maiores, que em nada contribuiriam para a decisão, poupando inteiramente os feridos, que deveriam deixar a luta, e os médicos e enfermeiros dedicados à recuperação daqueles. Naturalmente haveria todo respeito com a parcela não combatente da população, com as mulheres, que permanecem afastadas das ações de guerra, e com as crianças, que quando crescidas devem tornar-se amigos e colaboradores de ambos os lados.
E também se manteriam todos os empreendimentos e instituições internacionais em que a comunidade civilizada do tempo de paz se havia encarnado. Uma tal guerra ainda comportaria bastantes horrores e coisas difíceis de suportar, mas não perturbaria o desenvolvimento das relações éticas entre esses grandes indivíduos da humanidade, os povos e estados. A guerra na qual não queríamos acreditar irrompeu, e trouxe a desilusão. Não é apenas mais sangrenta e devastadora do que guerras anteriores, devido ao poderoso aperfeiçoamento das armas de ataque e de defesa, mas pelo menos tão cruel, amargurada e impiedosa quanto qualquer uma que a precedeu. Ela transgride todos os limites que nos impusemos em tempos de paz, que havíamos chamado de direito internacional, não reconhece as prerrogativas dos feridos e dos médicos, a distinção entre a parte pacífica e a parte lutadora da população, nem os direitos de propriedade. Ela derruba o que se interpõe no seu caminho, em fúria enseguecida, como se depois dela não devesse existir nem futuro nem paz entre os homens. Ela destrói todos os laços comunitários entre os povos que combatem uns aos outros, e ameaça deixar um legado de amargura que por longo tempo tornará impossível o restabelecimento dos mesmos. Ela trouxe também à luz o fenômeno quase inconcebível de que os povos civilizados se conhecem e se entendem tão pouco, que um deles pode voltar-se com ódio e repulsa contra o outro. E até mesmo uma das grandes nações cultas é universalmente tão pouco estimada que se pode tentar excluí-la da comunidade civilizada por ser bárbara, embora há muito tenha demonstrado sua valia, por contribuições das mais formidáveis. Vivemos na esperança de que uma historiografia imparcial venha trazer a prova de que justamente essa nação, em cuja língua escrevemos, e para cuja vitória combatem os seres que amamos, tenha sido aquela que menos infringiu as leis da moralidade humana, mas quem pode, em tempos como esses, arvorar-se em juiz da própria causa? Os povos são mais ou menos representados pelos estados que formam, esses estados, pelos governos que os conduzem. O cidadão individual pode verificar com horror, nessa guerra, o que eventualmente já lhe ocorria em tempo de paz, que o Estado proíbe ao indivíduo a prática da injustiça, não porque deseje acabar com ela, mas sim monopolizá-la, como fez com o sal e o tabaco. O Estado beligerante se permite qualquer injustiça, qualquer violência que traria desonra ao indivíduo. Ele se serve, contra o inimigo, não apenas da astúcia autorizada, mas também da mentira consciente e do engano intencional, e isso numa medida que parece ultrapassar o costumeiro em guerras anteriores. O Estado requer extremos de obediência e sacrifício de seus cidadãos, privando-os ao mesmo tempo de sua maioridade por um excesso de sigilo e uma censura da comunicação e da expressão, que deixa o ânimo daqueles assim oprimidos intelectualmente indefeso ante qualquer situação desfavorável e todo rumor sinistro. Ele se desliga dos tratados e garantias mediante os quais se comprometera com os outros estados, admitindo desavergonhadamente sua cobiça e seu afã de poder, que o indivíduo deve então aprovar por patriotismo. E não se objete que o Estado não pode renunciar ao uso da injustiça porque desse modo estaria em desvantagem. Também para o indivíduo a observância das normas morais, a renúncia ao exercício brutal do poder é algo geralmente bem desvantajoso, e raras vezes o Estado se mostra capaz de compensar o cidadão pelo sacrifício que dele exigiu. Tampouco é de surpreender que o afrouxamento das relações morais entre os grandes indivíduos da humanidade tenha tido repercussão na moralidade do indivíduo, pois nossa consciência não é o juiz inflexível pelo qual a têm os mestres da ética, é em sua origem medo social e nada mais. Quando a comunidade suspende a recriminação, também cessa a repressão dos apetites maus, e as pessoas cometem atos de crueldade,
perfídia, traição e rudeza que pareceriam impossíveis, devido à incompatibilidade com seu grau de civilização. Assim, o cidadão do mundo que mencionei pode estar perplexo num mundo que para ele se tornou estrangeiro, sua grande pátria tendo desmoronado, o patrimônio comum tendo sido devastado, os concidadãos divididos e envelhecidos. Algumas observações críticas podem ser feitas quanto a essa decepção. A rigor ela não se justifica, pois consiste na destruição de uma ilusão. As ilusões são bem-vindas porque nos poupam sensações de desprazer, e no lugar dessas nos permitem gozar satisfações. Não podemos nos queixar, então, se um dia elas colidem com alguma parte da realidade e nela se despedaçam. Duas coisas, nessa guerra, provocaram nossa decepção: a pouca moralidade mostrada exteriormente por estados que nas relações internas posam de guardiães das normas éticas, e a brutalidade do comportamento de indivíduos que, como membros da mais elevada cultura humana, não acreditaríamos capazes de atos semelhantes. Comecemos com o segundo ponto, e tentemos formular de maneira breve a concepção que desejamos criticar. Como se imagina realmente o processo mediante o qual um indivíduo alcança um mais elevado estágio de moralidade? A primeira resposta será talvez: ele é bom e nobre desde o início, de nascimento. Ela não será considerada aqui. Uma segunda resposta partirá da sugestão de que se está diante de um processo de desenvolvimento, e provavelmente vai supor que esse processo consiste em que as más inclinações do ser humano são nele extirpadas e, sob influência da educação e do ambiente cultural, substituídas por inclinações para o bem. Mas então é lícito admirar-se de que no indivíduo assim educado o mal reapareça tão vigorosamente. No entanto, essa resposta contém igualmente a proposição que queremos refutar. Na realidade não existe nenhuma extirpação do mal. A investigação psicológica em sentido mais rigoroso, a psicanalítica mostra, isto sim, que a essência mais profunda do homem consiste em impulsos instintuais de natureza elementar, que são iguais em todos os indivíduos e que objetivam a satisfação de certas necessidades originais. Esses impulsos instintuais não são bons nem maus em si. Nós os classificamos dessa forma, a eles e às suas manifestações, conforme sua relação com as necessidades e exigências da sociedade humana. Há que admitir que todos os impulsos que a comunidade proíbe como sendo maus tomemos como representativos os egoístas e os cruéis estão entre os primitivos. Esses impulsos primitivos percorrem um longo caminho de desenvolvimento até chegarem a se tornar ativos no adulto. São inibidos, desviados para outras metas e outros âmbitos, fundem-se uns com os outros, trocam seus objetos, dirigem-se em parte para a própria pessoa. Formações reativas contra certos instintos criam a ilusão de uma mudança em seu conteúdo, como se o egoísmo se tornasse altruísmo e a crueldade, compaixão. Tais formações reativas são favorecidas pelo fato de que alguns impulsos instintuais aparecem em pares de opostos quase que desde o início, algo digno de nota e estranho para o conhecimento popular, denominado de ambivalência afetiva. O mais fácil de observar e de apreender com a inteligência é o fato de o amor intenso e o ódio intenso surgirem com muita frequência unidos na mesma pessoa. A isso a psicanálise acrescenta que não é raro os dois impulsos afetivos tomarem a mesma pessoa por objeto. Somente depois da superação de todas essas vicissitudes instintuais se forma o que chamamos de caráter de uma pessoa, e que sabidamente é classificado de bom ou mal de maneira muito precária. Um ser humano é raramente bom ou mal por inteiro, em geral é bom nesse aspecto, mal naquele outro, ou bom em determinadas circunstâncias e decididamente mal em outras.
Interessante é descobrir que a preexistência infantil de fortes impulsos maus torna-se frequentemente a condição para um claríssimo pendor do adulto para o bem. As crianças mais fortemente egoístas podem vir a ser os mais prestativos e abnegados cidadãos, os entusiastas da compaixão, filantropos e protetores de animais resultarão, em sua maioria, de pequenos sádicos e torturadores de bichos. A transformação dos instintos maus é obra de dois fatores que atuam no mesmo sentido, um interno e outro externo. O fator interno consiste na influência exercida nos instintos maus egoístas, digamos pelo erotismo, pela necessidade humana de amor no sentido mais amplo. Pela intromissão dos componentes eróticos, os instintos egoístas são transformados em sociais. Aprende-se a estimar, como uma vantagem, ser amado, vantagem pela qual se pode renunciar a outras. O fator externo é a coação exercida pela educação, que representa as demandas do ambiente civilizado, e que depois prossegue no influxo direto do meio cultural. A civilização foi adquirida pela renúncia à satisfação instintual, e exige de cada recém-chegado essa mesma renúncia. Durante a vida individual há uma contínua transformação de coação externa em coação interna. As influências culturais levam a que tendências egoístas cada vez mais se convertam em altruístas, sociais, pela adjunção de elementos eróticos. Enfim, é lícito supor que toda coação interna que se faz notar no desenvolvimento do ser humano era originalmente, ou seja, na história da humanidade, apenas coação externa. As pessoas que hoje vêm ao mundo trazem consigo, como organização herdada, alguma tendência, predisposição, para transformar os instintos egoístas em sociais, a qual bastam leves incitamentos para realizar essa transformação. Outra parcela dessa transformação instintual tem que ser efetuada na vida mesma. Desse modo, o ser individual se encontra não apenas sob o influxo do seu meio cultural presente, mas está sujeito também à influência da história cultural de seus antepassados. Se chamarmos de aptidão para a cultura a capacidade de um homem mudar os instintos egoístas por influência do erotismo, poderemos dizer que ela consiste de duas partes, uma inata e outra adquirida na vida, e que a relação das duas entre si e com a parte não transformada da vida instintual é bastante variável. Em geral tendemos a atribuir demasiada importância à parte inata, e além disso corremos o perigo de superestimar a aptidão total para a cultura, em sua relação com a vida instintual que permaneceu primitiva, isto é, somos levados a julgar os homens melhores do que são na realidade. Pois há ainda um outro fator que turva nosso julgamento e falseia o resultado num sentido favorável. Naturalmente os impulsos instintuais de outro ser humano escapam à nossa percepção. Nós os inferimos de seus atos e sua conduta, que remontamos a motivos oriundos de sua vida instintual. Tal inferência falha necessariamente em certo número de casos. As mesmas ações culturalmente boas podem num caso proceder de motivos nobres, e em outro, não. Os teóricos da ética denominam bons apenas os atos que são expressão de impulsos instintuais bons, e negam aos demais esse reconhecimento. A sociedade, conduzida por intenções práticas, em geral não se preocupa com essa distinção, contenta-se em que um homem regule seu comportamento e seus atos pelos preceitos da cultura, e pouco interroga por seus motivos. Vimos que a coação externa, que a educação e o meio exercem, contribui ainda para mudar a vida instintual da pessoa em direção ao bem, para transformar seu egoísmo em altruísmo. Mas esse não é o efeito necessário ou regular da coação externa. A educação e o meio não têm apenas brindes de amor a oferecer, mas trabalham também com prêmios de outro tipo, com recompensa e castigo.
Então podem manifestar o efeito de que o indivíduo sujeito à sua influência decida-se pela boa conduta no sentido cultural, sem que nele tenha ocorrido um enobrecimento instintual, uma transformação de pendores egoístas em sociais. O resultado será, grosso modo, o mesmo, apenas em circunstâncias especiais se notará que uma pessoa sempre age bem porque suas inclinações instintuais a obrigam a fazê-lo, e uma outra é boa apenas enquanto e na medida em que esse comportamento cultural traz vantagens para suas intenções egoístas. Mas num conhecimento superficial do indivíduo não teremos como distinguir entre os dois casos, e certamente nosso otimismo nos levará a superestimar bastante o número das pessoas culturalmente mudadas. A sociedade civilizada, que promove a boa ação e não se preocupa com a fundamentação instintual da mesma, conquistou então para a obediência cultural um bom número de indivíduos que nisso não acompanham sua natureza. Encorajada por este sucesso, ela se viu levada a aumentar ao máximo a tensão das exigências morais, obrigando os seus membros a um distanciamento ainda maior de sua disposição instintual. A eles é imposta então uma contínua repressão instintual cuja tensão vem a se manifestar nos mais singulares fenômenos reativos e compensatórios. No âmbito da sexualidade, em que é mais difícil efetuar essa repressão, ocorrem os fenômenos reativos das afecções neuróticas. De resto é verdade que a pressão da cultura não traz consequências patológicas, mas se exprime em malformações de caráter e na permanente propensão de os instintos inibidos irromperem em busca de satisfação, quando a oportunidade se apresenta. Quem é assim obrigado a reagir continuamente segundo preceitos que não são expressão de seus pendores instintuais vive acima de seus meios, psicologicamente falando, e pode objetivamente ser designado como um hipócrita, esteja ele consciente ou não dessa discrepância. É inegável que nossa atual civilização favorece de maneira extraordinária a produção de tal espécie de hipocrisia. Podemos ousar afirmar que ela está edificada sobre essa hipocrisia, e que teria que admitir profundas mudanças, caso as pessoas se propusessem viver conforme a verdade psicológica. Portanto, existem muito mais hipócritas culturais do que homens realmente civilizados, podendo-se mesmo considerar o ponto de vista de que um certo grau de hipocrisia cultural seja indispensável para a manutenção da cultura, porque a aptidão cultural já estabelecida nos homens de hoje talvez não bastasse para essa realização. Por outro lado, a manutenção da cultura, ainda que sobre uma base tão duvidosa, oferece a perspectiva de preparar o caminho, em cada nova geração, para uma transformação instintual mais ampla, portadora de uma cultura melhor. Das discussões precedentes retiramos o consolo de que era injustificada nossa amargura e dolorosa desilusão pela conduta incivilizada de nossos concidadãos do mundo nesta guerra. Fundava-se numa ilusão a que nos havíamos entregado. Na realidade eles não desceram tão baixo como receávamos, porque não tinham se elevado tanto como acreditávamos. O fato de os grandes indivíduos humanos, os povos e estados, terem abandonado entre si as limitações morais, tornou-se para eles uma compreensível instigação a subtrair-se por um momento à duradoura pressão da cultura e permitir temporariamente satisfação a seus instintos refreados. É provável que nisso a relativa moralidade no interior de cada povo não tenha sofrido qualquer ruptura. Podemos aumentar a compreensão da mudança operada pela guerra em nossos ex-compatriotas, porém, e tirar daí uma advertência para não cometer injustiça para com eles. Pois os desenvolvimentos psíquicos têm uma peculiaridade que não se acha em nenhum outro processo de desenvolvimento. Quando uma aldeia cresce e se torna uma cidade, ou um menino se torna um homem, a aldeia e o menino desaparecem na cidade e no homem.
Somente a lembrança pode inscrever os antigos traços na nova imagem. Na realidade, os antigos materiais ou formas foram eliminados e substituídos por novos. Sucede de outro modo num desenvolvimento psíquico. Não podemos descrever o estado de coisas, que a nada pode ser comparado, senão afirmando que todo estágio de desenvolvimento anterior permanece conservado junto àquele posterior, que se fez a partir dele. A sucessão também envolve uma coexistência, embora se trate dos mesmos materiais em que transcorreu toda a série de mudanças. O estado anímico anterior pode não ter se manifestado durante anos, mas continua tão presente que um dia pode novamente se tornar a forma de expressão das forças anímicas, a única mesmo, como se todos os desenvolvimentos posteriores tivessem sido anulados, desfeitos. Essa extraordinária plasticidade dos desenvolvimentos anímicos não é irrestrita quanto à sua direção, podemos descrevê-la como uma capacidade especial para a involução-regressão, pois bem pode ocorrer que um estágio de desenvolvimento ulterior e mais elevado, que foi abandonado, não possa mais ser atingido. Mas os estados primitivos sempre podem ser restabelecidos. O que é primitivo na alma é imperecível no mais pleno sentido. As chamadas doenças mentais produzem inevitavelmente, no leigo, a impressão de que a vida intelectual e psíquica foi destruída. Na realidade, a destruição toca apenas a conquistas e desenvolvimentos posteriores. A essência da doença mental reside na volta a estados anteriores da vida afetiva e do funcionamento. Um ótimo exemplo da plasticidade da vida anímica nos é dado pelo estado do sono, que buscamos a cada noite. Desde que aprendemos a traduzir também sonhos loucos e confusos, sabemos que toda vez que dormimos nos livramos de nossa moralidade penosamente conquistada, como fazemos com uma roupa para novamente vesti-la na manhã seguinte. Esse desnudamento é sem dúvida inócuo, pois devido ao sono estamos paralisados, condenados à inação. Apenas o sonho pode informar sobre a regressão de nossa vida afetiva a um dos mais antigos estágios de desenvolvimento. É digno de nota, por exemplo, que todos os nossos sonhos sejam dominados por motivos puramente egoístas. Um de meus amigos ingleses defendeu essa tese num encontro científico na América, ao que uma senhora presente fez a observação de que isso talvez fosse correto quanto à Áustria, mas ela podia asseverar, de si mesma e de seus amigos, que também nos sonhos eles tinham sentimentos altruístas. Meu amigo, embora também da raça inglesa, teve de contradizer energicamente a senhora, com base em suas próprias experiências na análise de sonhos, afirmou que no sonho uma nobre americana é tão egoísta quanto uma austríaca. Portanto, também a transformação instintual em que se baseia nossa aptidão para a cultura pode ser desfeita duradoura ou temporariamente por interferências da vida. Não há dúvida de que a influência da guerra está entre os poderes capazes de produzir tal involução, e por isso não precisamos negar aptidão para a cultura a todos aqueles que atualmente se conduzem de modo incivilizado, e podemos esperar que em tempos mais tranquilos se restabeleça o enobrecimento de seus instintos. Mas há um outro sintoma de nossos concidadãos do mundo que talvez nos tenha surpreendido e horrorizado não menos que a queda, tão dolorosamente sentida, de seu nível ético. Refiro-me à ausência de discernimento mostrada pelos melhores intelectos, sua incorrigibilidade, inacessibilidade aos mais forçosos argumentos, sua credulidade à crítica ante as mais discutíveis afirmações. Isso ocasiona um quadro bem triste, e quero sublinhar expressamente que de modo algum vejo, como um partidário enceguecido, todos os desacertos intelectuais apenas num dos dois lados. Esse fenômeno, porém, ainda é mais fácil de explicar e bem menos preocupante que aquele tratado antes.
Filósofos e estudiosos do ser humano já nos ensinaram há muito que nos equivocamos em tomar nossa inteligência como um poder autônomo e ignorar sua dependência da vida afetiva. Nosso intelecto, segundo eles, só pode trabalhar confiavelmente se estiver a salvo das ingerências de poderosos impulsos afetivos, caso contrário ele se comporta como um simples instrumento nas mãos de uma vontade, fornecendo o resultado que esta o incumbiu de obter. Portanto, argumentos lógicos são impotentes em face de interesses afetivos, e por isso a disputa com argumentos, que na frase de Falstaff são abundantes como as amoras, é tão infrutífera no mundo dos interesses. A experiência psicanalítica enfatizou ainda mais, se é possível, tal afirmação. Ela pode demonstrar diariamente que as pessoas mais argutas subitamente se comportam como imbecis, tão logo o discernimento buscado se defronta com uma resistência emocional, mas também voltam a compreender tudo quando essa resistência é superada. A cegueira lógica que essa guerra, como que por magia, produziu justamente em muitos de nossos melhores cidadãos, é portanto um fenômeno secundário, uma consequência da excitação de afetos, destinada, assim esperamos, a desaparecer com ela. Se desse modo voltarmos a compreender os concidadãos que haviam se tornado estranhos para nós, suportaremos com maior facilidade a decepção que nos prepararam os grandes indivíduos da humanidade, os povos, pois as exigências que lhes poderemos colocar serão muito mais modestas. Eles talvez repitam o desenvolvimento dos indivíduos, e nos apareçam ainda hoje em estágios bem primitivos de organização, de formação de unidades superiores. Correspondendo a isso, o fator educativo da coação externa para a moralidade, que achamos tão eficaz no indivíduo, dificilmente se encontra neles. Tínhamos esperança, é verdade, de que a grande comunidade de interesses gerada pelo comércio e a produção representasse o início de uma tal coação, mas no momento os povos parecem obedecer muito mais às suas paixões do que a seus interesses. No máximo, utilizam-se dos interesses para racionalizar as paixões, colocam à frente os interesses para justificar a satisfação das paixões. Porque os povos indivíduos de fato se menosprezam, se odeiam, se execram, e isso também em períodos de paz, cada nação fazendo o mesmo, é algo certamente enigmático. Eu não sei o que dizer sobre isso. É como se todas as conquistas morais do indivíduo se apagassem quando se junta um bom número ou mesmo milhões de pessoas, e restassem apenas as atitudes mais primitivas, mais antigas e cruas. Talvez apenas desenvolvimentos por vir possam mudar algo nesse lamentável estado de coisas. No entanto, um pouco mais de franqueza e veracidade em todos os lados, nas relações das pessoas entre si e entre elas e aqueles que as governam, poderia também aplanar o terreno para essa mudança. 2. Nossa atitude perante a morte. O segundo fator que me leva a concluir que nos sentimos estrangeiros neste mundo outrora belo e familiar é a perturbação ocorrida na atitude que até agora mantínhamos em face da morte. Essa atitude não era franca. Para quem nos ouvisse, naturalmente nos dispunhamos a sustentar que a morte é o desfecho necessário de toda a vida, que cada um de nós deve à natureza uma morte e tem de estar preparado para saldar a dívida, em suma, que a morte é natural, incontestável e inevitável. Mas na realidade nós agíamos como se as coisas fossem diferentes. Manifestávamos a inconfundível tendência de pôr a morte de lado, de eliminá-la da vida. Procurávamos reduzi-la ao silêncio. Temos um provérbio que diz: pensar em algo como na morte. Como na sua própria, naturalmente. Pois a própria morte é também inconcebível, e, por mais que tentemos imaginá-la, notaremos que continuamos a existir como observadores.
De modo que na escola psicanalítica podemos arriscar a afirmação de que no fundo ninguém acredita na própria morte, ou, o que vem a significar o mesmo, que no inconsciente cada um de nós está convencido de sua imortalidade. No tocante à morte de outra pessoa, o homem civilizado evita cuidadosamente falar dessa possibilidade quando aquele destinado a morrer pode escutá-lo. Apenas as crianças ignoram tal restrição, elas ameaçam despreocupadamente umas às outras com a ideia da morte, e chegam a dizer, na cara de alguém que amam, coisas desse tipo: querida mamãe, quando você morrer, vou fazer isso e aquilo. O adulto cultivado não pode admitir nem em pensamento a morte de outrem, sem considerar-se duro e malvado, a menos que lide profissionalmente com a morte, como advogado, médico etc. E não se permitirá fazê-lo, principalmente se tal evento estiver relacionado a algum ganho em matéria de liberdade, propriedade, posição. Sem dúvida, as mortes não deixam de ocorrer por causa desse nosso sentimento terno. Quando acontecem, a cada vez somos atingidos profundamente e como que abalados em nossa expectativa. Via de regra enfatizamos a natureza casual da morte, um acidente, uma doença, infecção ou idade avançada, e desse modo traímos o nosso empenho em vê-la como algo fortuito, em vez de necessário. Um grande número de mortes nos parece terrível ao extremo. Diante do morto assumimos uma atitude particular, quase que uma admiração por alguém que realizou algo muito difícil. Nós nos abstemos de toda crítica a ele, relevamos qualquer erro de sua parte, sentenciamos que de mortuis nihil nisi bene não se fale mal dos mortos, e achamos natural que na oração fúnebre e no epitáfio fale-se apenas o que lhe for lisonjeiro. A consideração pelo morto, que afinal já não necessita dela, é por nós colocada acima da verdade, e pela maioria de nós também acima da consideração pelos vivos. Essa postura cultural convencional diante da morte é complementada pelo total colapso que sofremos quando morre alguém que nos é próximo, um genitor ou cônjuge, um irmão, filho ou amigo precioso. Enterramos com ele todas as nossas esperanças, ambições, alegrias, ficamos inconsoláveis e nos recusamos a substituir aquele que perdemos. Nós nos comportamos como os asra, que morrem, quando morrem aqueles que amam mas essa nossa atitude para com a morte tem um poderoso efeito em nossa vida. A vida empobrece, perde algo do interesse, quando a mais elevada aposta no jogo da vida, isto é, ela mesma, não pode ser arriscada. Ela fica insossa, insubstancial como um flerte americano, digamos, no qual se sabe desde o início que nada ocorrerá, a diferença de uma relação amorosa no continente, na qual ambas as partes devem a cada instante ter em mente as sérias consequências possíveis. Os nossos vínculos afetivos, a insuportável intensidade de nosso luto, nos tornam pouco inclinados a buscar perigos para nós mesmos e os nossos. Não ousamos considerar muitas empresas que são perigosas mas necessárias, como as tentativas de voar, as expedições em terras distantes, os experimentos com substâncias explosivas. Paralisa-nos o pensamento de quem haverá de substituir o filho para a mãe, o marido para a mulher, o pai para os filhos, caso aconteça um desastre. A tendência a excluir a morte dos cálculos da vida traz consigo muitas outras renúncias e exclusões. No entanto, o lema da Liga Hanseática dizia: navigare necesse est, vivere non necesse. Navegar é preciso, viver não é preciso. Então é inevitável que busquemos no mundo da ficção, na literatura, no teatro, substituto para as perdas da vida. Lá encontramos ainda pessoas que sabem morrer, e que conseguem até mesmo matar uma outra.
E apenas lá se verifica a condição sob a qual poderíamos nos reconciliar com a morte, de que por trás de todas as vicissitudes da vida nos restasse ainda uma vida intacta. Pois é muito triste que na vida suceda como num jogo de xadrez, em que um movimento errado pode nos levar a perder a partida, com a diferença de não podermos iniciar uma nova partida, uma revanche. No reino da ficção encontramos a pluralidade de vidas de que temos necessidade. Morremos na identificação com um herói, mas sobrevivemos a ele e já estamos prontos a morrer uma segunda vez com outro, igualmente incólumes. É evidente que a guerra afastará esse tratamento convencional da morte. Não é mais possível negar a morte, temos de crer nela. As pessoas morrem de fato, e não mais isoladamente, mas em grande número, às vezes dezenas de milhares num só dia. Isso já não é acaso. Certamente ainda parece casual que uma bala atinja este ou aquele outro, mas uma segunda bala pode atingir mais outro, e o acúmulo põe fim à impressão de acaso. A vida se tornou novamente interessante, recuperou seu pleno conteúdo. Aqui se deveria fazer uma distinção entre dois grupos, os que arriscam a vida na batalha e os que permanecem em casa, à espera somente de perderem um dos seus entes queridos por ferimento, doença ou infecção. Claro que seria muito interessante estudar as modificações na psicologia dos combatentes, mas não sei o bastante a respeito disso. Devemos nos ater ao segundo grupo, ao qual pertencemos. Já expressei minha opinião de que o desnorteio e a paralisia da capacidade, dos quais sofremos, seriam determinados essencialmente, entre outras coisas, pelo fato de não podermos conservar nossa atitude anterior frente à morte e não termos ainda encontrado uma nova. Nisso talvez ajude a apontarmos nossa investigação psicológica para duas outras relações com a morte, aquela que podemos atribuir ao homem da pré-história e aquela que ainda se mantém em cada um de nós, mas se esconde, invisível para a nossa consciência, em camadas profundas de nossa vida psíquica. Quanto à atitude do homem pré-histórico diante da morte, naturalmente só podemos conhecê-la mediante inferências e construções, mas acho que esses meios nos deram informações razoavelmente confiáveis. O homem primitivo comportou-se de modo bem peculiar frente à morte. De maneira nada coerente, antes contraditória. Por um lado levou a morte a sério, reconheceu-a como abolição da vida e serviu-se dela nesse sentido, mas, por outro lado, também negou a morte, rebaixando-a a nada. O que tornava possível tal contradição era o fato de ele assumir, ante a morte do outro, do desconhecido, do inimigo, uma postura radicalmente diferente da que assumia ante a sua própria. A morte do outro lhe era justa, significava a eliminação do que era odiado, e o homem primitivo não tinha escrúpulo em executá-la. Ele era sem dúvida um ser muito passional, mais cruel e mais malvado que outros bichos. Assassinava com gosto, e como se fosse algo óbvio. Não precisamos atribuir-lhe o instinto asterisco que impediria outros animais de matar e devorar seres da mesma espécie. A história primitiva da humanidade é plena de assassinatos, portanto. Ainda hoje, aquilo que nossos filhos aprendem na escola sob o nome de História Universal é, na essência, uma longa série de matanças de povos. O obscuro sentimento de culpa a que está sujeita a humanidade desde os tempos pré-históricos, que em muitas religiões condensou-se na ideia de uma culpa primordial, de um pecado original, é provavelmente expressão de uma dívida de sangue *** em que a humanidade primitiva incorreu.
No livro Totem e Tabu, 1913, procurei, seguindo indicações de Robert Smith, Atkinson e Darwin, descobrir a natureza dessa antiga culpa, e creio que ainda hoje a doutrina cristã nos permite inferi-la retrospectivamente. Se o Filho de Deus teve que sacrificar a vida para redimir a humanidade do pecado original, então, segundo a regra de talião, de pagamento com igual moeda, esse pecado deve ter sido uma morte, um assassinato. Apenas isso poderia requerer o sacrifício de uma vida para a sua expiação. E se o pecado original foi uma ofensa contra Deus Pai, o crime mais antigo da humanidade deve ter sido um parricídio, o assassínio do pai primevo da horda humana primitiva, cuja imagem ou lembrança foi depois transfigurada em divindade. Para o homem primevo, sua própria morte era certamente tão irreal e inimaginável quanto ainda hoje é para cada um de nós. Mas havia um caso em que as duas atitudes opostas perante a morte se chocavam e entravam em conflito, e esse caso tornou-se muito significativo e rico em consequências de vasto alcance. Sucedia quando o homem primevo via morrer um dos seus, sua mulher, seu filho, seu amigo, que ele sem dúvida amava como nós aos nossos, pois o amor não pode ser muito mais novo que o prazer em matar. Então, na sua dor, ele teve que aprender que também ele podia morrer, e todo o seu ser revoltou-se contra tal admissão, pois cada um desses amores era um pedaço de seu próprio amado eu. Por outro lado, essa morte também era justa para ele, pois em cada um desses amores havia também um quê de estrangeiro. A lei da ambivalência dos sentimentos, que ainda hoje domina as relações afetivas com as pessoas que mais amamos, certamente vigorava com amplitude ainda maior na pré-história. Assim, esses amados falecidos tinham sido também estranhos e inimigos, que haviam despertado nele uma parcela de sentimentos hostis. Os filósofos afirmaram que o enigma intelectual posto ao homem primitivo pela imagem da morte o obrigou a refletir e veio a ser o ponto de partida de toda a especulação. Acho que aí os filósofos pensam muito, filosoficamente, não cuidando dos motivos primariamente operantes. Por isso eu gostaria de limitar e corrigir a afirmação. O homem primevo teria triunfado junto ao corpo do inimigo abatido, mas sem ver razão para quebrar a cabeça com os enigmas da vida e da morte. Não seria o enigma intelectual, nem qualquer morte, que teria liberado a pesquisa humana, mas sim o conflito de sentimentos por ocasião da morte de pessoas amadas e ao mesmo tempo estranhas e odiadas. Desse conflito de sentimentos nasceu em primeiro lugar a psicologia. O homem não podia mais manter a morte à distância, já que a havia provado na dor pelos falecidos, mas não queria admiti-la, por não poder imaginar-se morto. Então incorreu em compromissos, admitiu a morte também para si, mas contestou-lhe o significado de aniquilamento da vida, algo que não tivera motivos para fazer, quando da morte de um inimigo. Junto ao cadáver de alguém que amara ele inventou espíritos, e a consciência de culpa pela satisfação que se mesclava ao luto fez com que tais espíritos recém-criados se tornassem maus demônios que inspiravam medo. As modificações trazidas pela morte o levaram a decompor o indivíduo em um corpo e uma alma, originalmente várias almas. De tal maneira o seu curso de pensamento seguia paralelo ao processo de desintegração que a morte introduz. A contínua lembrança dos falecidos tornou-se a base para supor outras formas de existência, deu-lhe a ideia de uma sobrevida após a morte aparente. No início, essas existências posteriores eram somente apêndices àquela arrematada pela morte, espectrais, vazias de substância e menosprezadas até uma época tardia, ainda possuíam o caráter de mísero expediente. Recordemos o que a alma de Aquiles responde a Ulisses. Pois antes,
quando iras vivo, nós argivos te dávamos honras iguais às dos deuses, e agora reinas poderosamente sobre os mortos, tendo vindo para aqui, não te lamentes por teres morrido, ó Aquiles. Assim falei, e ele, tomando a palavra, respondeu-me deste modo: Não tentes reconciliar-me com a morte, ó glorioso Ulisses. Eu preferiria estar na terra, como servo de outro, até de homem sem terra e sem grande sustento, do que reinar aqui sobre todos os mortos. Odisseia, canto 11, versos 484-91, asterisco ou, na vigorosa e amarga paródia de Heine. O menor vivente filisteu. Numa aldeia à beira do Necar, é mais feliz do que eu, o Pélida, o herói defunto, o príncipe espectro do ínfero mundo asterisco. Apenas mais tarde as religiões vieram a proclamar essa outra existência mais preciosa e plenamente válida, reduzindo a uma mera preparação à vida que termina com a morte. Depois disso foi algo apenas consequente prolongar a vida no passado, inventar existências anteriores, a transmigração das almas e a reencarnação, tudo com o propósito de roubar à morte seu significado de abolição da vida. Foi assim cedo que teve início a negação da morte que designamos como cultural convencional. Junto ao corpo da pessoa amada surgiram não só a doutrina da alma, a crença na imortalidade e uma poderosa fonte da consciência de culpa humana, mas também os primeiros mandamentos éticos. A primeira e mais significativa proibição feita pela consciência que despertava foi: não matarás. Foi adquirida ante o morto amado, como reação frente à satisfação do ódio que se escondia por trás do luto, e gradualmente estendeu-se ao estranho não amado e por fim também ao inimigo. Neste último caso não é mais sentida pelo homem civilizado. Quando a selvagem luta dessa guerra estiver decidida, cada um dos combatentes vitoriosos retornará feliz para o lar, para sua mulher e seus filhos, desimpedido e sem perturbar-se com a lembrança dos inimigos que matou em corpo a corpo ou por armas de longo alcance. É digno de nota que os povos primitivos que ainda se acham na Terra, e que certamente estão mais próximos do homem primitivo do que nós, conduzem-se de maneira diferente nesse ponto ou conduziam-se, na medida em que não tenham ainda experimentado a influência de nossa cultura. O selvagem australiano, bosquimano, fueguino não é absolutamente um matador sem remorso. Ao retornar vitorioso de uma expedição guerreira, ele não pode pisar o chão de sua aldeia nem tocar em sua mulher sem antes expiar, por meio de penitências às vezes prolongadas e trabalhosas, os atos assassinos que cometeu na guerra. É fácil, naturalmente, atribuir isso à superstição. O selvagem ainda teme a vingança dos espíritos dos que abateu. Mas os espíritos dos inimigos abatidos não são outra coisa que a expressão de sua má consciência devido à dívida de sangue. Por trás dessa superstição está um quê de sensibilidade ética que nós, homens civilizados, já perdemos. Almas piedosas, que bem gostariam de ver nossa natureza longe do contato com o que for mal e vulgar, certamente não perderão a oportunidade de fazer, a partir da precocidade e do caráter imperioso da proibição de matar, inferências confortantes a respeito da força dos impulsos éticos que estariam arraigados em nós. Mas infelizmente esse argumento prova antes o contrário. Uma proibição tão forte pode se dirigir apenas a um impulso igualmente forte. O que nenhuma alma humana cobiça não é necessário proibir, exclui-se por si mesmo. A própria ênfase da proibição, não matarás, dá-nos a certeza de vir de uma interminável série de gerações de assassinos, nos quais o prazer em matar, como talvez em nós mesmos ainda, estava no sangue.
As aspirações éticas da humanidade, cujo vigor e importância não carece discutir, são uma conquista da história humana, em medida infelizmente muito instável, tornarão-se patrimônio herdado dos homens de hoje. Deixemos agora o homem primevo, voltando-nos para o inconsciente em nossa própria vida psíquica. Aqui nos apoiamos inteiramente no método de investigação da psicanálise, o único que atinge essas profundezas. Qual é, perguntamos, a atitude de nosso inconsciente ante o problema da morte? A resposta tem de ser, quase a mesma daquela do homem primevo. Neste, como em muitos outros aspectos, o homem da pré-história continua a viver inalterado em nosso inconsciente. Portanto, nosso inconsciente não crê na própria morte, faz como se fosse imortal. O que chamamos de nosso inconsciente, as camadas mais profundas de nossa alma, constituídas de impulsos instintuais, não conhece em absoluto nada negativo, nenhuma negação nele os opostos coincidem, e por isso não conhece tampouco a própria morte, a qual só podemos dotar de um conteúdo negativo. Logo, não existe em nós nada instintual que favoreça a crença na morte. Talvez esteja aí o segredo do heroísmo. A fundamentação racional do heroísmo repousa no julgamento de que a própria vida da pessoa não pode ser tão valiosa quanto certos bens abstratos e universais. Mas acho que bem mais frequente deve ser o heroísmo instintivo e impulsivo que não considera tal motivação e enfrenta os perigos simplesmente conforme a certeza do João Bate-Pedra, de Anzengruber, nada te pode acontecer. Ou tal motivação serve apenas para afastar os escrúpulos que poderiam deter a reação heróica que corresponde ao inconsciente. Já o medo da morte, que com frequência nos domina mais do que pensamos, é algo secundário, e em geral proveniente da consciência de culpa. Por outro lado, admitimos a morte para estranhos e inimigos e os condenamos a ela com a mesma disposição e leveza que o homem primitivo. Mas aqui há uma diferença que na realidade consideraremos decisiva. Nosso inconsciente não executa o assassínio, apenas o imagina e deseja. Não seria justo, porém, subestimar tão completamente essa realidade psíquica, em comparação à fática. Ela é significativa e prenhe de consequências. Em nossos impulsos inconscientes eliminamos, a todo dia e momento, todos os que nos estorvam o caminho, que nos ofenderão e prejudicarão. O vá para o inferno, que não raro nos vem aos lábios com mau humor brincalhão, e que na verdade quer dizer que a morte o leve, é em nosso inconsciente um desejo sério e vigoroso de morte. Sim, o nosso inconsciente mata inclusive por ninharias, como a antiga legislação ateniense de Draco, não conhece outro castigo senão a morte, e isso com uma certa coerência, pois cada ofensa ao nosso todo-poderoso e soberano eu é no fundo um crimen laesae majestatis. De modo que também nós, se formos julgados por nossos desejos inconscientes, somos um bando de assassinos, tal como os homens primitivos. É uma sorte que todos esses desejos não tenham a força que ainda lhes atribuíam os homens da pré-história. No fogo cruzado das maldições recíprocas a humanidade já teria há muito perecido, não excluindo os melhores e mais sábios dos homens e as mais belas e amáveis entre as mulheres. Com afirmações desse tipo a psicanálise não acha crédito junto à maioria dos leigos. São rejeitadas como calúnias que não merecem crédito perante as asseverações da consciência, e habilmente se ignoram os pequenos indícios mediante os quais o inconsciente costuma se revelar à consciência. Por isso é oportuno registrar que muitos pensadores que não podem ter sido influenciados pela psicanálise denunciaram bem claramente a disposição que nossos pensamentos secretos têm para eliminar o que nos estorva o caminho, não fazendo caso da proibição de matar. Entre muitos exemplos,
Recordarei aqui apenas um que se tornou famoso. Em O Pai Goriot, Balzac alude a uma passagem das obras de J.J. Rousseau, na qual esse autor pergunta ao leitor o que este faria se sem deixar Paris, e naturalmente sem ser descoberto pudesse matar, por um simples ato de vontade, um velho mandarim em Pequim, cujo passamento lhe traria enorme vantagem. Ele dá a entender que a vida desse dignatário não lhe parece muito garantida. Tuarsan Mandarin, matar seu mandarim, tornou-se uma expressão proverbial para essa disposição oculta, que é também dos homens de hoje. Há igualmente um bom número de piadas e anedotas cínicas que depõem no mesmo sentido, como, por exemplo, a frase atribuída a um homem casado, que diz: "Quando um de nós dois morrer, eu me mudo para Paris." Tais piadas cínicas não existiriam se não transmitissem uma verdade negada, que não nos permitimos reconhecer quando é expressa de modo sério e franco. Sabe-se que brincando podemos dizer até mesmo a verdade. Assim como para o homem primitivo, também para o nosso inconsciente há um caso em que as duas atitudes opostas em relação à morte, uma que a admite como aniquilação da vida, outra que a nega como sendo irreal, se chocam e entram em conflito. E esse caso é, como na pré-história, a morte ou o risco de morte de um dos nossos amores, de um genitor ou cônjuge, um irmão, filho ou amigo dileto. Esses amores são para nós uma propriedade interior, componentes de nosso próprio eu, mas também estranhos em parte, e mesmo inimigos. O mais terno e mais íntimo de nossos laços amorosos tem, com ressalva de bem poucas situações, um quê de hostilidade que pode incitar o desejo inconsciente de morte. Mas o que resulta desse conflito ligado à ambivalência não é, como outrora, a doutrina da alma e a ética, e sim a neurose, que nos permite profundos relances também da vida psíquica normal. Com que frequência os médicos praticantes da psicanálise não lidarão com o sintoma da exagerada preocupação pelo bem-estar dos próximos, ou com autorrecriminações totalmente infundadas após a morte de uma pessoa amada? O estudo desses casos não lhes deixou dúvidas a respeito da difusão e importância dos desejos de morte inconscientes. O leigo sente um horror enorme ante a possibilidade de tais sentimentos, e vê nessa aversão um fundamento legítimo para descrer das afirmações da psicanálise. Erradamente, me parece. Não se pretende fazer nenhuma degradação da nossa vida amorosa, e de fato não se achará isso aqui. Sem dúvida é algo distante de nosso entendimento e nossa sensibilidade juntar de tal maneira o amor e o ódio, mas a natureza, trabalhando com esse par de opostos, logra manter o amor sempre alerta e fresco, para garanti-lo contra o ódio que por trás o espreita. É lícito dizer que os mais belos desdobramentos de nossa vida amorosa se devem à reação contra o impulso hostil que sentimos em nosso peito. Façamos agora um resumo. Nosso inconsciente é tão inacessível à ideia da própria morte, tão ávido por matar estranhos, tão dividido, ambivalente, em relação à pessoa amada como o homem das primeiras iras. Mas como nos afastamos desse estado primitivo em nossa atitude cultural convencional diante da morte? É fácil ver como a guerra interfere nessa dicotomia. Ela nos despe das camadas de cultura posteriormente acrescidas e faz de novo aparecer o homem primitivo em nós. Ela nos força novamente a ser heróis, que não conseguem crer na própria morte, ela nos assinala os estranhos como inimigos cuja morte se deve causar ou desejar, ela nos recomenda não considerar a morte de pessoas amadas. Mas a guerra não pode ser eliminada, enquanto as condições de existência dos povos forem tão diferentes, e tão fortes as aversões entre eles, há de haver guerras. Então se apresenta a pergunta: não deveríamos ceder e nos adaptar a ela?
Não deveríamos admitir que com nossa atitude cultural diante da morte vivemos psicologicamente acima de nossos meios, mais uma vez, e voltar atrás e reconhecer a verdade. Não seria melhor dar à morte o lugar que lhe cabe, na realidade e em nossos pensamentos, e pôr um pouco mais à mostra nossa atitude inconsciente ante a morte, que até agora reprimimos cuidadosamente? Isso não parece uma realização maior, seria antes um passo atrás em vários aspectos, uma regressão, mas tem a vantagem de levar mais em conta a verdade e nos tornar a vida novamente suportável. Suportar a vida continua a ser o primeiro dever dos vivos. A ilusão perde o valor se nos atrapalha nisso. Recordemo-nos do velho ditado, si vis pacem, para bellum. Se queres conservar a paz, prepara-te para a guerra. No momento atual caberia mudá-lo, si vis vitam, para a mortem. Se queres aguentar a vida, prepara-te para a morte.